Vamos falar de uma dupla que, à primeira vista, parece não ter absolutamente nada a ver. Um santo que viveu no século IV e um cronista carioca do século XX. O que Santo Agostinho e Nelson Rodrigues poderiam ter em comum? Pois é, a resposta é bem surpreendente. Os dois eram obcecados em revelar as verdades do coração humano. Bom, vamos mergulhar nisso. De um lado, a gente tem as Confissões de Agostinho, uma obra que simplesmente fundou um gênero na literatura ocidental. Do outro, A Vida Como Ela É, as crônicas que literalmente paravam o Brasil para ler o jornal. São 1500 anos separando esses dois mundos, mas tanto um quanto o outro tinham essa mesma proposta: confessar, expor a alma, fosse uma busca por Deus ou no asfalto quente da cidade grande. E aqui, olha, chegamos na nossa grande questão. Como é que a gente conecta a confissão de um homem se arrependendo dos pecados dele perante Deus com as histórias de adultério, de paixão, de hipocrisia que eram publicadas todo dia para uma massa de leitores? É isso que a gente vai descobrir. Como cada um, à sua maneira, resolveu contar a sua verdade. Para começar, a diferença mais gritante entre eles está na estrutura, sabe? Na forma como eles escolheram contar suas histórias. Porque a arquitetura de um texto já diz muito sobre a intenção por trás dele. O Agostinho, ele basicamente inaugura um gênero. A autobiografia confessional não é só contar a própria vida tipo um diário. É um mergulho profundo na alma, um verdadeiro exame de consciência, escrito para ser lido tanto por Deus quanto pelas pessoas. Ele meio que criou o modelo para isso. A obra inteira é tipo uma longa oração, um diálogo direto com Deus. Agostinho narra episódios da vida dele, como o famoso roubo de peras na adolescência, não para se gabar, mas para mapear a sua jornada, aquele caminho que o levou de um jovem pecador até a sua conversão. A narrativa tem um destino bem claro: a redenção. É a busca pela conversão espiritual que move toda a escrita dele. Agora, o Nelson Rodrigues, ele usa uma ferramenta completamente diferente: o folhetim. Pensa nisso como se fosse a série de TV daquela época. A história não era entregue de uma vez, ela vinha em pílulas, em capítulos diários feitos para prender a atenção e deixar todo mundo ansioso pelo dia seguinte. Essa natureza serial das crônicas do Nelson é a chave de tudo. Ele não está buscando um final que redime, mas sim o próximo gancho, o próximo drama que vai fazer o leitor comprar o jornal no dia seguinte. Imagine só, uma moça descobre a traição do noivo no finalzinho da crônica de terça. A pessoa precisava saber o que ia acontecer na quarta. Cada conto é um flagrante da vida, um fragmento de paixão ou de tragédia no Rio de Janeiro dos anos 50. Bom, se as formas são tão diferentes, os objetivos também são, né? Agora a gente vai analisar o porquê de cada um escrever. E é aqui que a gente vê a diferença fundamental entre buscar uma verdade divina e escancarar a realidade humana. Aqui o contraste fica claríssimo. Agostinho olha para cima, para o divino, buscando uma verdade que o transcenda, que o salve. Já o Nelson Rodrigues olha para os lados, para o apartamento do vizinho, para a mesa do bar, expondo a realidade crua das relações humanas, que muitas vezes são bem mesquinhas e desesperadas. Como essa citação deixa claro, a busca do Agostinho é por uma verdade definitiva, absoluta. Não é uma curiosidade intelectual, é uma necessidade de vida. A confissão dele é uma ferramenta para alcançar a paz com Deus e consigo mesmo, onde o arrependimento pessoal é o caminho para a redenção. Já o padrão do Nelson é outro. É estético e realista. A excelência dele não está em encontrar a salvação, mas em capturar a vida na sua essência, sem filtro nenhum. Os personagens dele raramente se redimem. Eles simplesmente vivem, amam e sofrem com uma intensidade que chega a ser visceral. Mas tem um tema que une esses dois mundos tão diferentes: a culpa. Só que o jeito que a culpa aparece em cada um é radicalmente diferente. Isso diz tudo sobre a visão de mundo de cada autor. A culpa em Agostinho é uma coisa interna, metafísica. É o peso de ter desobedecido a uma lei divina. Lembra do roubo das peras? Ele se arrepende profundamente daquilo. Não pelo valor das frutas, mas pelo prazer que ele sentiu no próprio ato de pecar. É um drama que acontece dentro da consciência dele, sobre o olhar da moralidade cristã. No Nelson, a culpa explode na vida pública. É a vergonha do marido traído, o desespero da moça que não é mais virgem, a angústia de ter que manter as aparências. A culpa aqui não é perante Deus, mas perante a sociedade, a família, o vizinho. É o grande drama da moralidade social. E qual foi o impacto que ficou dessas duas formas tão diferentes de confessar? De que maneira elas acabaram moldando o jeito que a gente conta as nossas próprias histórias? Essa linha do tempo nos dá uma dimensão da influência gigantesca dos dois. Lá no século IV, Agostinho deu ao Ocidente uma linguagem para falar sobre o eu, sobre a alma.
1.500 anos depois, Nelson Rodrigues deu ao Brasil um espelho para que ele pudesse enxergar suas próprias neuroses e paixões urbanas. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é este. De um lado, a autobiografia confessional, linear, que busca a redenção espiritual analisando a culpa individual. Do outro, o folhetim, todo fragmentado, que retrata os dramas da moralidade social sem oferecer salvação nenhuma. 2 mestres, 2 métodos, 2 visões de mundo. E a gente termina com essa reflexão. Essa necessidade de confessar, de contar quem a gente é, parece ser uma coisa constante do ser humano. Mas a forma como fazemos isso muda drasticamente. Depois do livro sagrado e do jornal diário, onde e como as confissões acontecem hoje em dia? A pergunta fica no ar.